Olá, eu sou o professor Fabrício Indruziak do aulalivre.net e hoje nós vamos trabalhar a União Ibérica e as invasões estrangeiras no Brasil colonial. A União Ibérica é um período da história portuguesa no qual a coroa portuguesa ficou vaga, não existia um herdeiro para o trono português e aí ela acabou sendo assumida pelo primo, distante, mas primo, do rei de Portugal, Dom Filipe, que era o rei da Espanha. E aí Portugal passou a pertencer à Espanha por 60 anos. Então, a União Ibérica ela começa quando Dom Sebastião vai ao norte da África lutar contra os muçulmanos numa espécie de retomada das antigas cruzadas, numa luta dos cristãos contra os muçulmanos para espalhar a fé pelo mundo. Dom Sebastião acaba morto na Batalha de Alcácer Quibir e o seu corpo não foi visto pela população de Portugal, porque quando ele volta da batalha, ele é levado para uma pequena cidade portuguesa e ele é enterrado lá, sepultado lá. E as duas grandes maiores cidades, que era a cidade do Porto e a cidade de Lisboa, não viram o cerimonial do funeral do seu rei, o que fez com que muitos acreditassem que o rei não tivesse morrido, que ele tivesse apenas desaparecido e que um dia ele poderia voltar. O que nós chamamos de sebastianismo. É um movimento messiânico que acredita na volta de Dom Sebastião para retomar o controle português. Quando Dom Sebastião morre, o trono fica vago, porque ele não tinha filhos, não tinha irmãos, e aí quem vai assumir o trono? Quem assume o trono é um tio-avô dele, chamado Dom Henrique, cardeal da igreja. Como ele era cardeal, também não tinha filhos. 2 anos depois, ele vai morrer e a coroa novamente fica vaga. A partir daí se estabelece uma nova crise, agora muito maior, porque o Dom Henrique, o cardeal Dom Henrique, que era parente do Dom Sebastião, também era parente do rei da Espanha. E o que vai acontecer é que o rei da Espanha se acha no direito de disputar o reino português. Ele então começa a fazer investidas sobre a nobreza comercial portuguesa, prometendo a ela que vai dar direito de comércio a ela em todas as possessões espanholas. Lembre que o mundo estava dividido pelo Tratado de Tordesilhas. De um lado era a Espanha, de outro lado era Portugal. Se o rei da Espanha fosse o rei de Portugal, ele agora seria o rei do mundo. E a burguesia portuguesa, a nobreza comercial portuguesa, poderia fazer comércio com o mundo inteiro com a autorização do Filipe II. E é isso que vai acontecer. A nobreza, ela praticamente vende o seu território em troca de possibilidades de comércio. E aí vai acontecer a União Ibérica, quando Filipe II torna-se rei da Espanha e torna-se o Filipe I de Portugal. Isso vai ser acertado pelo Acordo de Tomar. Uma das decisões importantes de Filipe na colonização do Brasil foi a divisão do Brasil em 2 estados. Ao norte ficaria o estado do Maranhão, com capital em São Luís, e ao sul ficaria o estado do Brasil, com capital em Salvador. As ordenações filipinas reorganizaram a administração política e fizeram com que então existissem 2 governos, um para o estado do Maranhão e um para o estado do Brasil. A Espanha se tornou, a partir do Filipe II, a maior potência do mundo. Isso muito em função do ouro e da prata que era extraído no México e na Bolívia, respectivamente. Isso fez com que a Espanha se preocupasse muito com essas áreas de mineração e muito pouco com as antigas áreas portuguesas, a África e o litoral brasileiro. Essas áreas ficaram abertas e foram invadidas pelos estrangeiros. Os espanhóis tentavam fechar a navegação dos mares para esses invasores, o que acabou não acontecendo. Eles tentaram a política do mare clausum, ou seja, o mar fechado, e acabaram não conseguindo evitar os ataques às cidades costeiras. Corsários franceses, holandeses e ingleses, operando em frente ao Brasil, faziam amizades com os índios e levavam para o Brasil, estabeleciam contatos e aos poucos foram fixando nesse território. Corsários é um termo utilizado para pirata. Pirata está mais ligado à Inglaterra, corsário mais ligado à França, mas são a mesma coisa, são navegadores que têm autorização dos seus reis para roubar aquilo que era da Espanha e aquilo que era de Portugal. E era isso que acontecia no século XVI na costa brasileira. Primeira vez que os franceses se instalaram na costa brasileira foi ainda lá na época do governo geral do Duarte da Costa e depois o Mendes Sá, os 2 governadores que passaram por esse período de dominação francesa sobre o litoral brasileiro. E isso vai acontecer em função do descaso que existia
por parte do governo geral com as áreas mais ao sudeste. A Baía da Guanabara vai ser invadida por corsários franceses, onde vão fundar a França Antártida, depois expulsos, né, por Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mendes Sá. A segunda investida francesa já vai ser durante o período da União Ibérica. Vai ser no Maranhão e chama-se França Equinocial, quando se dá a formação da cidade de São Luís. Os holandeses, que são os mais importantes invasores desse período, eles vão atuar então primeiro na Bahia e depois em Pernambuco. A invasão na Bahia, em 1624 e 1625, ela não é duradoura, mas ela é muito significativa, porque Salvador é a capital da colônia brasileira. E se a capital é invadida, isso representa o total descaso dos espanhóis com a defesa do território brasileiro. Eles vão dar ordem para os portugueses, os luso-brasileiros que aqui moravam, expulsarem, e vão dar algum apoio para que eles expulsem os holandeses, que vão sair daqui, mas que voltam em 1630 e invadem Pernambuco. Lá vão ficar de 1630 até 1654, ou seja, a União Ibérica já tinha acabado em 1640 e eles continuaram dominando o litoral pernambucano. Esse período de dominação ele pode ser dividido em 3 fases. Num primeiro momento, quando os holandeses chegaram, tentaram impor a sua cultura, tentaram impor sua religião, que era calvinista, aos católicos latifundiários. O que aconteceu foram conflitos religiosos por 7 longos anos, de 30 a 37, onde os holandeses não conseguiram tirar um grande lucro dessa ocupação. Eis que então a direção da dominação holandesa sobre Pernambuco é trocada. E para cá vem um grande visionário, um homem chamado Maurício de Nassau. Esse cara, ele vai trazer concepções novas. Ele vai perguntar, por que os holandeses estão aqui? Para impor cultura ou para ganhar dinheiro? Era para ganhar dinheiro. Então, eles vão dar liberdade de culto cristão aos latifundiários, vão dar maior margem de lucro aos latifundiários, vão financiar as lavouras dos latifundiários, e tudo isso faz com que os latifundiários parem de brigar com os holandeses, os apoiem, e isso faz o açúcar brasileiro explodir. É o ápice do açúcar brasileiro durante o período do Maurício de Nassau. Só que a Holanda acaba se envolvendo numa guerra na Europa, chamada Guerra dos 30 Anos, e começa a apertar cada vez mais os latifundiários a partir de 1644. O Maurício de Nassau não aceita isso e acaba destituído do cargo, levado de volta para a Europa, e para o lugar dele vem uma nova junta governativa. Essa junta ela vai reduzir as margens de lucros, vai cobrar as dívidas, e isso vai gerar a insatisfação dos latifundiários para com os holandeses, que acabam fazendo com que esses latifundiários se organizem e tentem expulsar os holandeses do território. Isso que a gente chama de insurreição pernambucana, entre 1645 e 1654, onde nós temos a grande batalha final, a Batalha dos Guararapes. Em Recife, tão importante, a gente tem o aeroporto dos Guararapes, shopping dos Guararapes, rodovia dos Guararapes, tudo por quê? Por causa dessa grande batalha, que para alguns teria sido o surgimento do nativismo brasileiro, ou seja, do sentimento daqueles que nasceram no Brasil, se botando contra, se voltando contra aqueles que não nasceram aqui, que é um pouco forçado, mas a gente pode interpretar de alguma forma dessa forma. Hoje, então, estudamos a União Ibérica, os efeitos dela sobre o Brasil e as invasões estrangeiras no período. Até a próxima, gente. Tchau!